A terça-feira, que deveria ser apenas mais um capítulo na longa saga judicial envolvendo Jair Bolsonaro, acabou se transformando em um terremoto político. No centro desse abalo estava o ministro Flávio Dino, que de forma silenciosa, direta e estratégica, consolidou um movimento que aumentou ainda mais a pressão sobre o ex-presidente. Depois de meses de batalhas judiciais, tentativas de reverter decisões e pedidos desesperados da defesa, Bolsonaro se viu novamente encurralado, e desta vez com ainda menos espaço para manobras. O ponto de virada ocorreu no julgamento realizado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde se analisava a situação dos integrantes do chamado Núcleo 1 da trama golpista. Esse grupo, composto por 7 condenados, tinha Bolsonaro no papel central, como figura considerada peça-chave na articulação dos fatos que culminaram na tentativa de ruptura institucional. A decisão do relator, Alexandre de Moraes, já havia determinado o início do cumprimento das penas. Porém, o que realmente fez o clima endurecer foi a movimentação de Flávio Dino. Dino, que assumiu a cadeira no STF há poucos meses, já vinha chamando a atenção por seu perfil assertivo, técnico e, ao mesmo tempo, extremamente político. Estava claro que, quando chegasse o momento de opinar sobre a situação de Bolsonaro, ele não hesitaria. E não hesitou. Ao acompanhar integralmente o entendimento de Moraes, Dino enviou um recado direto e inequívoco. As tentativas de revisionismo jurídico, pressão política ou manobras regimentais não seriam suficientes para mudar o curso da execução das penas. A decisão foi tomada em um plenário virtual extraordinário, com duração de 24 horas. Apesar de tecnicamente simples, apenas a ratificação ou não do início das execuções, ela carregava um peso simbólico gigantesco. Enquanto a defesa apelava para argumentos de supostos excessos processuais e perseguição, a Corte deixava explícito que considerava as condenações sólidas, fundamentadas e alinhadas à gravidade dos fatos. Mas o detalhe que transformou o ambiente em cenário de tensão foi o alinhamento automático entre Dino e Moraes. Enquanto alguns imaginavam que o novo ministro poderia adotar uma postura mais moderada ou tentar distensionar conflitos recentes envolvendo o STF, ele fez exatamente o contrário. Fortaleceu a autoridade do tribunal e reforçou que a execução das penas é parte essencial da proteção à ordem democrática. Bolsonaro, segundo aliados próximos, reagiu de forma dura. Quem esteve com ele nos últimos dias relatou crescente apreensão, irritação e sensação de isolamento. A própria base, que por meses usava o discurso de que há espaço para reverter tudo no Supremo, começou a recuar, reconhecendo que o ambiente jurídico se tornou hostil demais para qualquer tentativa de manobra. A composição atual da primeira turma também pesa. Antes composta por 5 ministros, a bancada está temporariamente com 4 integrantes: Moraes, Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Para formar maioria em qualquer decisão, bastam 3 votos. E com Dino alinhado ao relator, o caminho para Bolsonaro se tornou estreito como nunca. Não havia clima para avanços, contestações ou revisão de entendimento. Era como se a porta de saída tivesse sido definitivamente trancada. Dino não precisou sequer elaborar um voto extenso. Não havia dúvida, hesitação ou margem para tergiversação. Seu anúncio foi direto, acompanhava o relator por completo. O gesto, embora simples em forma, teve profundidade política. Mostrou que não existia fissura na condução das ações criminais relacionadas aos episódios do intento golpista. O que existia, isso sim, era uma convicção institucional compartilhada de que a gravidade dos crimes exigia resposta proporcional. Nos bastidores, segundo fontes próximas ao ambiente jurídico, o movimento de Dino foi lido como
a consolidação do cerco. Moraes já atuava de maneira rigorosa desde o início das investigações, mas agora tinha ao seu lado um ministro com forte presença política, enorme visibilidade e discurso público firme em defesa do Estado de Direito. A narrativa que buscava isolar Moraes como figura excessivamente dura perdia força, e Bolsonaro perdia mais uma linha de defesa retórica. A reação do ex-presidente não demorou a se espalhar por seus apoiadores. Parlamentares aliados interpretaram o voto de Dino como sinal de radicalização da corte. Em grupos de mensagens, líderes bolsonaristas admitiam que as perspectivas se tornaram nebulosas. Alguns senadores afirmavam que o voto de Dino mudou o clima, que a pressão aumentou, que não havia mais qualquer brecha realista para reverter o cumprimento imediato da pena. Esse sentimento de desespero se intensificou quando ficou claro que a decisão teria execução imediata. Não havia espaço para recursos protelatórios, pedidos de adiamento ou embargos que pudessem suspender a determinação. As penas que vinham sendo discutidas nos últimos meses finalmente saíam do papel. O discurso de que Bolsonaro poderia confiar no STF para reavaliar tudo com mais calma se esfarelava, e seus advogados precisavam reformular toda a estratégia defensiva. Aliados mais experientes reconheciam que a situação fugiu de controle. O voto de Dino era simbólico por representar também a consolidação de uma nova geração dentro do Supremo. Ministros mais jovens, preparados academicamente, mas principalmente comprometidos com a proteção do regime democrático, sem hesitar diante de pressões políticas. Não havia mais espaço para concessões. O próprio ambiente político fora do STF também se alterou. Nas redes sociais, simpatizantes de Dino celebraram o gesto como demonstração de força institucional. Grupos progressistas consideraram que a decisão representava o encerramento de um ciclo de impunidade. Já apoiadores de Bolsonaro reagiram com raiva, indignação e discursos de perseguição, mas sem qualquer estratégia jurídica concreta para apresentar. Nesse cenário, Bolsonaro se tornou ainda mais dependente da narrativa de vitimização, que já vinha desgastada. Sua situação jurídica é grave. A execução das penas significa não apenas restrições imediatas, mas também impacto profundo em eventuais planos futuros. Mesmo que tentem transformar sua condição em capital político, a verdade é que a base se agita, mas não consegue apresentar saída realista. Com Dino firmando posição, o processo se torna irreversível. E essa é a essência da Big Idea X. Bolsonaro entrou numa fase em que não há rota alternativa. O caminho é estreito, controlado pelo STF, e cada decisão parece aprofundar sua vulnerabilidade. A angústia do ex-presidente decorre justamente desse cenário em que ele perde autonomia e capacidade de moldar os próprios rumos. A conclusão desse episódio revela que, apesar das tentativas de pressão política externa, o Supremo está consolidado em sua atuação. Dino se apresenta não apenas como apoio ao relator, mas como elemento de estabilidade e continuidade institucional. Para Bolsonaro, isso significa que cada movimento no tabuleiro agora é vigiado, cada reação é interpretada e cada brecha está se fechando. A guerra jurídica que ele esperava travar no STF, com argumentos, discursos e tentativas de enfraquecer decisões, encontra sua fase final, o ponto sem volta. E é justamente nesse momento que Bolsonaro percebe que sua margem de manobra evaporou. O cerco está fechado, a pressão aumentou, o desespero chegou e Flávio Dino se torna a peça-chave dessa conjuntura, firme, direto, implacável e absolutamente decisivo para selar o destino do ex-presidente.